Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o seu programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem pelo WhatsApp. O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje nós vamos falar das iniciativas da Escola do Parlamento, que em 2015 promoveu inúmeros seminários, ciclos de debate e cursos voltados para a população. O objetivo? Aproximar o paulistano do Legislativo. Bem, para falar destes assuntos, eu recebo o diretor-presidente da Escola do Parlamento, Cristi Ganzer Pato. Cristi, seja muito bem-vindo à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. É um prazer todo meu. Bem, vamos começar o programa. Eu queria que você explicasse para o nosso público e para quem não conhece naturalmente, o que faz a Escola do Parlamento da Câmara. Bom, a Escola do Parlamento é uma instituição relativamente nova, ela está dentro de um grande escopo de inovação institucional no país, que são as escolas de legislativo e de contas. Você tem, sempre a gente critica, né, as pessoas têm um pouco de reticências com relação ao legislativo, acho que é uma coisa muito apartada da sociedade. E essa inovação institucional, que são as escolas de legislativo, elas visam justamente cumprir essa lacuna, né, de trazer a sociedade civil para dentro do legislativo, para debater todos os pontos mais importantes, né, da agenda política, agenda da cidade, formação do cidadão, para ele poder, de forma mais qualificada, pressionar o próprio vereador, qualificar servidores públicos. Então, ela não é uma escola propriamente dita, ela é um grande centro de cidadania, né? Esse que é o grande mote das escolas do parlamento. Agora, quando você fala que é uma iniciativa recente, recente quanto? Quanto tempo tem a Escola do Parlamento? Você tem algumas escolas pontuais, assim, que já tem um pouco mais de 10 anos, tal, mas a grande maioria, eu diria que no máximo 5 anos. Hoje você tem em torno de 118 escolas de legislativo e de contas no país, quase todas, ou se não todas, já assembleias legislativas têm a sua escola de legislativo, e os municípios vêm progressivamente expandindo, né, porque tem se tornado uma unanimidade de que, de fato, é uma inovação institucional importantíssima para atrair o cidadão para o debate dentro do parlamento. Então, um número considerável. Agora, existe uma troca de informações, um intercâmbio de ideias? Conta pra gente. Inclusive, a nossa Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, nós somos associados à Associação Brasileira de Escolas de Legislativo e de Contas, e no mês passado nós sediamos o Encontro Nacional das Escolas de Legislativo e de Contas do país todo. Então, a gente teve aqui na Câmara Municipal de São Paulo escolas do país inteiro, né, de vários tribunais de contas, de várias câmaras municipais, de assembleias legislativas, uma troca de experiências muito bacana. E o que é comum nas agendas dessas escolas? Quais são os assuntos? Porque tem muitas, uma boa parte dessas 118 são em cidades pequenas, né? Então, o foco delas é muito o tal do parlamento jovem, que a gente acaba rotulando como uma experiência genérica, né? Que é aquela ideia de você trazer o estudante de segundo grau, o estudante de primeiro grau. Isso, acho que agora eu revelei a minha idade e falar em primeiro e segundo grau. Você trazer o estudante de ensino médio fundamental para debater, né, experimentar o que é formular política pública. São esses eventos que são, digamos, o mainstream dessas escolas. E essa troca de experiências é interessante, inclusive, para essas escolas que estão nascendo, perceberem que as escolas de legislativo podem fazer muito mais do que o debate só com os alunos do ensino médio. Legal. Agora falando especialmente na Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo, a agenda de 2015 foi especial, né? Ela foi ampliada, amplificada. Olha, a gente demorou um pouco, né, para começar a engrenar os cursos nesse ano, porque, inclusive, eu demorei para ser cedido, né, ser emprestado do governo federal para cá, mas quando a gente começou, né, em março, demos o pontapé com aquele grande ciclo, né, sobre a reforma política. Foram 13 encontros incríveis. Encerramos com o professor Jairo Nicolau, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a frase dele, quando ele encerra esse ciclo, foi muito gratificante, né? Porque ele encerra o ciclo falando, olha, esse foi o melhor ciclo de debates que eu já testemunhei nos últimos anos, não só sobre as instituições políticas, foi o melhor ciclo de debates que eu já testemunhei sobre as instituições brasileiras. Então,
isso foi um ateste, né, do quão acertado foi, né, o time, né, da produção daqueles 5 seminários, o perfil, né, dos convidados que nós trouxemos, os temas elencados, porque eles foram replicados no país afora, né? Então, você viu o pessoal em Brasília falar, pô, a gente pegou o vídeo que vocês montaram lá, estamos usando aqui. Isso foi muito bacana, e inclusive foram vídeos feitos em parceria com a TV Câmara. É justamente isso que eu quero falar, porque você que nunca acompanhou a programação da TV Câmara São Paulo, existem programas realizados em parceria com a Escola do Parlamento. São 2 programas, na verdade, que o Cristi Ganzera, inclusive, apresenta um deles. Então, o ciclo de debates gerou conteúdo que as pessoas podem acompanhar em casa e pela internet. Conta como foi esse processo. Olha, esse processo foi muito bacana, inclusive porque ele cumpriu um pouco dessa nossa ambição de ocupar um espaço que a universidade deveria ocupar, que é o chamado braço da extensão universitária, né? A Universidade Brasileira é calcada no tripé chamado um tripé que tem ensino, pesquisa e extensão. Na universidade todo mundo sabe que extensão é meio patinho feio, os professores acabam não abraçando muito. Como pela nossa própria missão, o próprio formato, o desenho institucional, que é mais voltado para cursos livres, né, os cursos sempre abertos, gratuitos, de temáticas amplas, quando a gente começou a formatar esses vídeos, a gente viu ali uma brecha para produzir justamente produtos pedagógicos, de densidade de conteúdo, com possibilidade de serem replicados, né, Brasil afora. Então, foi uma parceria assim, incrível com a TV Câmara, e a gente viu que tem faz parte, inclusive, do nosso planejamento para o ano que vem, essa potência de ocuparmos essa lacuna, né, no sistema da universidade da extensão, que é esse contato com a sociedade civil, através da produção de materiais pedagógicos, quem sabe ensino à distância também. Legal. E ainda falando desse ciclo de debate sobre reforma política, daquilo que foi debatido e discutido, o que mais te chamou a atenção? Destaca para a gente. Na reforma política? Sim, dessa discussão. Foram 3 encontros? 3 encontros. Olha, um encontro que foi muito bacana foi quando a gente fez 2 ou 3 encontros de sistemas comparativos, né? Porque a gente sempre acha que o quintal do vizinho é mais verdinho, né? O sistema eleitoral do vizinho é muito melhor. Então, a gente trouxe especialistas da Alemanha, da Itália, especialistas em América Latina, e fomos debater em termos comparativos o que são os sistemas, os desenhos de sistemas eleitorais dos vários países em relação ao nosso. E você vai vendo que, bom, qualquer país do mundo hoje está absolutamente infeliz com o seu próprio desenho. Países que têm sistema distrital puro, por exemplo, querem migrar para o sistema proporcional, que é o nosso. E a gente estava justamente debatendo, não, queremos sair do proporcional e vamos passar para o distrital misto, tudo mais. O fato é, não tem um desenho de sistema eleitoral que é consolidado como o melhor sistema. Cada rango institucional, cada peculiaridade de construção histórica desenha o seu formato adequado. E, felizmente, não mudamos o nosso. Bem, já que o Cristi mencionou, então acompanhe agora um trechinho desta palestra, este debate com o parlamentar italiano Fábio Porta. Veja só. Porque aí na Itália o voto não é obrigatório. Então tem uma grande camada da população, 20, 30, 40%, que não vota porque é cansada, porque protesta contra a política, porque não confia em político nenhum, e a inteligência, dizemos, do Grillo foi aquela de chamar essas pessoas para votar para um movimento que era exatamente um movimento contra a política, contra os partidos políticos, contra o parlamento. Legal, um trecho do programa Política na Sala que você acompanha durante a programação da TV Câmara São Paulo. Cristi, todos esses produtos estão disponibilizados na internet, não é? Sim, não. A gente tem um repositório grande, né, das aulas gravadas, algumas ainda precisam ser editadas, então tem um repositório grande de transmissões na íntegra, né, mas está tudo lá no nosso site, né, no câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento, tem lá uma aba de multimídia, tem lá os cursos todos gravados, os vários cursos que foram editados em parceria com a TV Câmara também estão todos lá. Tá, agora, para quem está em casa e não tinha conhecimento e agora está interessado,
Vocês formatam esse tipo de evento, esses seminários e cursos para algum público específico? Ou toda a população pode acessar, vir participar? Como funciona? Olha, com raríssimas exceções, a ideia é sempre formatar o curso para o público mais amplo possível. Alguns cursos, de fato, a gente formata um curso para professores da rede municipal, outros cursos são cursos mais para gestores de determinada área. Hoje, por exemplo, a gente está tendo um curso feito em conjunto com o Conselho da Cidade, um curso sobre governança da água. Então, você acaba atraindo gestores de determinado perfil. Mas a ideia, quando a gente formata os cursos da escola, é sempre contar que a gente vai ter partícipes, sejam eles pós-doutorandos, doutorandos, graduados, pessoal que está desempregado, moradores, pessoal que está em situação de rua. A gente procura formatar os cursos de tal forma que eles atraiam sempre o público mais amplo possível. Legal. Bem, olha só, nós estamos chegando ao final dessa primeira parte do Espaço Livre, mas eu quero repetir que todos esses ciclos de debates, todos os debates, essas discussões, elas estão disponíveis na internet. Você pode acessar o site da Escola do Parlamento. O endereço é câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. Tá legal? Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, são apenas 3 minutos e daqui a pouco eu volto com mais Espaço Livre. Até já! Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje fazendo um balanço das atividades da Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Comigo, nesta entrevista, o diretor-presidente da Escola do Parlamento, Cristi Ganzer Pato. Cristi, olha só, a gente falou especialmente do ciclo de debate sobre reforma política no primeiro bloco, mas aconteceram outros cursos e outros seminários. Eu me lembro, porque eu também apresento um quadro aqui na TV Câmara chamado Agenda Câmara e praticamente todos os dias eu destacava algum evento da Câmara Municipal de São Paulo, da Escola do Parlamento. E as políticas públicas para moradores de rua. Foi um seminário, um curso que teve muito destaque, não? Sim, não, esse foi um curso incrível, assim. Nós, de fato, aumentamos, né, o número de cursos esse ano, a gente teve um aumento da ordem de 40 e poucos %. Nós aumentamos o afluxo de pessoas que participam dos cursos na Câmara. A gente teve um aumento da ordem de 128% no afluxo de pessoas durante este ano todo, mas nenhum se comparou com esse curso de políticas públicas para a população em situação de rua. A gente teve 600 inscritos, claro que nem todos comparecem, mas o público médio orbitou em torno de 200 alunos por encontro, foram 7 encontros no primeiro módulo, mais 7 encontros no segundo módulo. E o mais lindo de tudo foi que esse curso, de fato, congregou aquilo que é o grande sonho do gestor de políticas públicas, que é trazer quem está na ponta da política pública para debater com aquele que formula a política pública. E foi isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. A gente teve uma participação grande de pessoas que estão em situação de rua, fizeram seu depoimento, puseram os argumentos sobre os próprios especialistas, qual era o olhar adequado sobre a questão deles. Foi um curso riquíssimo para todo mundo que estava presente. De maneira muito resumida, o que esse público compartilhou com os especialistas? Todos eles foram unânimes em colocar a questão de o quão importante aquele espaço era para eles próprios conseguirem apreender o que é conquistar os seus direitos à cidadania. Foi incrível, assim, vários deles falavam com orgulho, assim, não, agora eu entendi o que de fato é eu poder lutar pelos meus direitos. Um outro tema que tem recebido uma atenção muito grande por parte do poder público e também da imprensa é a questão dos imigrantes. E aí a Escola do Parlamento promoveu um seminário, um ciclo de debates também chamado São Paulo de Todos os Imigrantes. Eu me lembro, inclusive, que eu fiz uma entrevista aqui no Espaço Livre com o coordenador ou o diretor desse ciclo de debates. Ele se encerrou? Sim, a gente teve um encerramento essa semana também, ontem, pela manhã. O Freitas, que é o nosso diretor executivo, procurador aqui da casa, professor da USP, que foi coordenador desse evento. Foi um evento belíssimo. Ontem estava lotada a sala Sérgio Vieira de Mello no encerramento. Foi um evento bacana também que foi feito em parceria com
a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, com o Museu da Imigração, um espaço belíssimo. E mais ainda, foi um espaço que conseguiu congregar as principais lideranças dos movimentos de imigração na cidade. De todos os grupos de imigrantes, acorreram aqui para a nossa casa, colocaram a sua bandeira, emparedaram os vários gestores que estavam ali presentes sobre as contradições que existem no poder público na hora de tratar o imigrante, questão da documentação, o que é de fato você construir uma cidade que se diz acolhedora, né, plural, mas quando o dia a dia dessas pessoas está longe, né? E essas são as principais necessidades e demandas, é a regularização muitos deles deste imigrante? Muitos deles colocavam como bandeira essa ideia de facilidade na tramitação burocrática, né? A ideia de você... Facilidade também para conseguir eventualmente um emprego, Porque qual é o grande dilema, né, do imigrante? Óbvio que a grande maioria entra clandestinamente, uma rede perversa de coiotes, e aí você chega aqui, você tem que legalizar a sua papelada, legalizar a sua entrada, e muitas vezes você teve condições de trazer parte da sua documentação. E aí você, claro, você veio para tentar construir uma nova vida, e construir uma nova vida exige que você pelo menos tenha carteira de trabalho, para inclusive evitar que essa pessoa seja alvo de redes de trabalho análogo à escravidão, que a gente sabe que tem muito na cidade de São Paulo. Então, essa rede de proteção social que o poder público deve conferir a esse público está muito atrelada à questão da regularização rápida da documentação. Senão eles ficam à mercê, né? Talvez, possivelmente, em 2016, esse tema volte à agenda da Escola do Parlamento? Com certeza, a gente tem alguns temas que são já da agenda permanente, né, da escola. São Paulo de Todos os Imigrantes é um deles. O ciclo de debates sobre igualdade de gênero. É isso que eu queria que você dissesse, inclusive, que esse é um tema muito discutido aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Teve uma discussão, especialmente na votação do Plano Municipal de Educação. E como a Escola do Parlamento tratou esse assunto com esse ciclo de debates? Tal como todos os demais temas tratados, né, na escola, a gente tenta tratar sempre de forma plural. A escola, obviamente, ela deve fazer parte do que é o espírito de uma casa de representação, que é a pluralidade das opiniões, dos pontos de vista. Quando a gente montou esse curso, procuramos montar justamente dessa forma, de quais são as perspectivas todas no debate sobre gênero, debate sobre a igualdade de gênero, as questões que a educação deve trazer a respeito do respeito à diversidade. E ontem, quando a gente encerrou, ontem à noite, né, foi o último encontro desse debate, foi muito rico também. Você ter pessoas trans, pessoas homo, hétero, todo mundo ali colocando o seu ponto de vista sobre o olhar do outro, né? Sobre o que a educação deve propiciar para a sala de aula. Então, é uma agenda que, de fato, é inescapável para a Escola do Parlamento também. Agora, a Escola do Parlamento também promoveu alguns cursos e alguns seminários e algumas atividades em parceria com entidades e ONGs. Foi o caso do projeto Repórter do Futuro? E esse é um projeto também incrível, né? Tem uma parceria já de uns 3 anos da Escola do Parlamento com o Boré, mas a diferença que o próprio Sérgio Gomes coloca do formato desse ano em relação aos demais é que esse ano a gente conseguiu congregar para dentro do projeto Repórter do Futuro as várias instâncias da casa que atuam com o jornalismo, né? Então, os meninos que participam do curso se integraram aqui à TV Câmara, se integraram ao portal, se integraram à revista Partes. O objetivo, né, do curso Repórter do Futuro é trazer esses estudantes matriculados em cursos de graduação em jornalismo na cidade para a pauta da agenda pública, para a pauta do poder público. A gente sempre reclama, né, que a mídia não sabe falar de política pública, então a gente traz esses alunos para cá, faz o debate com especialistas, mas eles conseguiram, além disso, ter algo que, segundo o Sérgio, nos outros anos eles não tiveram, que é colocar em prática dentro das instâncias da Câmara de produção de notícia pública. Então, os jovens, eles iam a campo, entrevistavam gestores públicos, é isso que aconteceu na prática? Teve um sábado que foi incrível, que a gente fez o formato dele era assim, aos sábados, a gente se encontrava aqui com os alunos, que se inscreveram 60 alunos dessas várias universidades e faculdades, eles fizeram uma prova e 20 alunos foram selecionados.
Todos os sábados nós nos encontrávamos com eles, junto com um especialista em determinada área de política pública. Fazíamos um debate, uma simulação de uma coletiva de imprensa e tudo mais. Alguns deles, pela manhã, iam ao Câmara no seu bairro. Mas teve um sábado que foi bacana, que a gente recebeu aqui o secretário Nabil Bonduque, um debate de políticas de cultura. Quando encerramos a coletiva, o secretário Nabil falou, olha, infelizmente eu preciso inaugurar, tem uma obra e tal. A gente falou, bom, vamos junto. Que legal. Então fomos todos os 20 alunos. Isso não estava programado. Não estava programado. Fomos todos juntos, aí os alunos acompanharam, fizeram a coletiva com o prefeito, filmaram, foi super bacana. Legal, Cristi. Olha só, me parece que essa é uma tendência das casas legislativas pelo país, aproximar naturalmente o cidadão do legislativo. Agora, você mencionou no início do programa que mais de 100 municípios já possuem escolas semelhantes à da Câmara Municipal de São Paulo. É uma tendência do país, das demais casas legislativas? Você acha que em breve mais municípios terão as suas escolas? Eu diria que, na verdade, municípios deve ser menos, né? Porque se a gente tomar aqui dessas 118, 120 escolas de legislativo e de contas, a maior parte ainda são das assembleias legislativas, algumas de tribunais de contas, eu diria que umas 70 escolas municipais. Dessas 70, provavelmente, a grande maioria ainda é muito pequena, ainda está engatinhando, tentando ver qual é, de fato, a minha potência, a minha possibilidade. Mas o que tem sido também gratificante é ver que a nossa Escola do Parlamento se tornou um modelo para vários municípios que estão abrindo a sua própria escola. A gente recebeu aqui visita da Câmara Municipal do Guarujá, de São Carlos, Itapevi, várias cidades. Vem o presidente da Câmara aqui, vem conversar com a gente para entender, tá, mas o que é, qual o formato, como é que funciona melhor, não funciona. Porque todo mundo está vendo que para você conseguir, de fato, romper esses pré-conceitos da sociedade civil em relação ao parlamento, em relação ao legislador, em relação ao vereador, em relação ao deputado, as escolas do parlamento têm se tornado uma instituição efetiva para esse fim, porque você desarma o cidadão, você traz ele para debater um tema que é afeito ao dia a dia dele, né? Vamos debater, então, política de cultura, vamos debater política de população em situação de rua, todo mundo está interessado nisso. E quando ele menos se dá conta, ele não só entendeu o que são esses assuntos, como agora ele sabe como é que ele vai cobrar o vereador. Então, as casas legislativas, de fato, eu acho que vão abraçar cada vez mais esse tipo de formato institucional. Legal, Cristi. Os bons exemplos precisam ser replicados. Bem, a gente está chegando ao final do programa, mas dá tempo de você dizer quais são as novidades ou quais serão os principais temas da Escola do Parlamento, o que vai ser discutido aqui nos seus seminários, debates e cursos em 2016? Olha, a gente está fechando, agora em janeiro, né, vamos ter uma reunião de diretoria para fechar toda essa grade de programação, mas no ano que vem a gente vai manter, né, nossas 4 áreas temáticas que já se consolidaram esse ano, foram muito bem aceitas pela sociedade civil, uma área temática de gestão e políticas públicas, uma área temática de estudos da metrópole, uma área temática de Estado, instituições, democracia e participação social, e uma área temática de cidadania, educação e cultura. Esses 4 eixos temáticos foram muito bem recebidos, as atividades todas foram realizadas, foram muito bem acolhidas, algumas com um sucesso muito além do esperado, e outras com parcerias institucionais importantes, como essa que está acontecendo hoje com o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade, uma instância representativa muito importante, formada por notáveis da sociedade civil, suprapartidária, e que é sempre chamada pelo prefeito para questões importantes. Eles nos procuraram a Escola do Parlamento, muito preocupados em debater a questão da crise hídrica. E propuseram, então, em conjunto com a Escola do Parlamento, um ciclo de 3 encontros. Hoje está acontecendo o primeiro encontro e os 2 próximos encontros serão já no semestre que vem. Que seria, então, a Escola do Parlamento e o Conselho da Cidade contribuindo para o município na questão da formulação de políticas públicas adequadas para o manejo da água. Perfeito.
Cristi, excepcional a entrevista, eu gostei muito. Obrigado por ter vindo ao Espaço Livre da TV Câmara São Paulo mais uma vez. E vamos relembrar as pessoas que elas podem ter acesso à agenda do que acontece na Escola do Parlamento e também elas podem assistir os conteúdos. Passa para o nosso público qual é o endereço da Escola do Parlamento e peço, por favor, sua mensagem final. Bom, Daniel, estou sempre aberto aqui para participar, com muito prazer aqui no bate-papo contigo. Eu acho que vocês têm sido incríveis nessa parceria com a escola. Acho que 90% do que a escola tem recebido de boas novas, de bom retorno da sociedade civil é decorrente dessa parceria com a TV Câmara. E a gente gostaria de sempre poder estar presente aqui com vocês. Certamente, com certeza. Para quem estiver nos assistindo, quiser acompanhar a nossa agenda, quiser ver o que vai acontecer, ver o que já aconteceu, né, porque todos os vídeos estão lá gravados no nosso repositório, basta acessar o site da Câmara, que é câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento, e ali você vai ter acesso a toda a programação da escola, ou também no nosso perfil no Facebook, né, Facebook/Escola do Parlamento. Obrigado. Conversei com o Cristi Ganzerpato, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado mais uma vez, Cristi. Bem, infelizmente, nós não temos mais tempo. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.